E aí, família, vamos lá? Tá na hora da matéria. Olha só, são duas matérias, tá? Só que são correlacionadas. Essa é a primeira. 37 infecções por variantes do coronavírus Delta Plus, tá? Confirmadas no Japão. Delta Plus é diferente da Delta, tá? Entre aspas, seria diferente. E a outra é: membro da equipe olímpica de Uganda chega em Tóquio e tinha a variante Delta, né? Estava contaminado com a variante Delta. Então você já sacou que tem correlação, né? Então vamos lá, a matéria aqui. Primeira, 37 infecções por variante, né, do coronavírus Delta Plus, tá? Confirmadas no Japão. Em 21 de junho, 37 casos de infecções de variantes do coronavírus Delta Plus foram confirmados no Japão, em contagem do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, disse o secretário-chefe do gabinete, Katsunobu Kato, em entrevista coletiva no dia 25 de junho. A cepa Delta Plus é uma mutação da variante Delta. Agora então você já sabe, né, que é uma mutação da Delta, detectada pela primeira vez na Índia. Com relação à diferença entre a Delta Plus e a variante Delta, comum supostamente altamente contagiosa, Kato disse: a partir de agora foi informado que não há evidências indicando diferenças para a cepa Delta em termos de infectividade, gravidade ou eficácia da vacina. Então ainda não se sabe nada da Delta Plus. Ele acrescentou: vamos coletar informações minuciosamente e analisá-las em cooperação com os governos de outros países e com a Organização Mundial da Saúde. Então, em relação a não ter informações sobre a variante Delta Plus, é aqui no Japão, tá? Se outros países já têm essas informações e já divulgou para a mídia, eu desconheço, tá? Tanto que é a primeira vez que eu ouço falar também de Delta Plus. Então vamos lá, segunda. Membro da equipe de Uganda chega a Tóquio, tinha uma variante Delta, né? Estava infectado com a variante Delta. Mas um membro da equipe olímpica de Uganda que testou positivo para o coronavírus na chegada ao Japão tinha a variante Delta, disse o ministro olímpico do Japão na sexta-feira, aumentando a preocupação de que os jogos daqui a menos de um mês possam desencadear uma nova onda de infecções. Um técnico da delegação da nação africana testou positivo após chegar ao Japão ao sábado, enquanto um segundo membro, tá, eu tenho esse vídeo gravado aqui no canal, um atleta testou positivo na quarta-feira após chegar à cidade sede da equipe, Izumi-san, disseram as autoridades anteriormente. O ministro olímpico Tamayo Marukawa disse em entrevista coletiva que a pessoa chegou no sábado, tinha a variante Delta, informou a TV pública, a TV estatal do Japão, né, a NHK ou NHK, vai depender da pronúncia da pessoa. Acrescentando que uma análise também estava sendo conduzida no segundo caso confirmado. Marukawa disse que consultaria é bom, né? Consultaria outros ministros e faria contato com os que estão no terreno sobre as medidas necessárias, disse a NHK. O Japão não sofreu o surto explosivo do vírus, visto em outros lugares, mas tem lutado com uma quarta onda de infecções. Um declínio no ritmo de novos casos e a implementação acelerada de vacinações levaram a reduzir o estado de emergência em Tóquio e em outras 8 prefeituras. Mas especialistas expressaram preocupação com um novo aumento nos casos em Tóquio, bem como a disseminação da variante mais transmissível. Tóquio registrou 570 novos casos de coronavírus na quinta-feira, antes dos 452 no mesmo dia da semana anterior. Então, na quinta-feira da semana anterior, 452. E dessa semana, 570. Então, você vê que houve um aumento. O governo e os organizadores do Japão prometeram tornar os jogos, que começam no dia 23 de julho, seguros e protegidos. Mas muitos japoneses permanecem céticos quanto à possibilidade de realizar até mesmo jogos em menores escala com segurança durante a pandemia. Só para vocês terem ideia, essa rede de segurança que o Japão
supostamente tentou colocar, não deu certo, entre aspas também. Tá? Por que eu falo isso? Você vê que a delegação de Uganda chegou no Japão, tá? Foi detectado logo no aeroporto fazendo o teste, deixou passar o resto. E nisso outra pessoa entrou, aí nisso entrou no Japão, não ficou no aeroporto, entrou, tá, no país e já mostrou que está infectada. E já houve também outros 4 casos, né, que saiu na mídia agora. Só que esses 4 outros casos são casos antigos. Por isso que eu não relatei. Tá? São casos mais antigos, não são casos recentes. Então não fazia, como é que se fala assim, muita relevância postar algo muito antigo, tá? Até porque já é de meses atrás. Mas todo mundo já desconfiava que essa rede não estava dando certo, por mais que tenha barrado uma boa quantidade. Sim, o Japão conseguiu pegar nas fronteiras uma boa quantidade de infectados, mas muita gente entrou. Por quê? Tem aquele tempo de incubação que nós, né, réis mortais, o tempo vai passando, nós vamos esquecendo disso, que no tempo de incubação, dependendo, não é detectado o vírus no teste, e nisso a pessoa consegue entrar. Só que depois que entrou, aí o vírus se manifesta, aí ele consegue ser pego nos testes PCR, nos testes antivírus, e nessa brincadeira toda o peão já está dentro do Japão. Então você já sacou a coisa como é que é. O ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, o apontador do governo à resposta à pandemia, disse às autoridades que precisa manter as variantes da Delta em mente, dada a experiência dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, onde se espalhou rapidamente. Ele disse que atualmente é responsável por 3% dos novos casos no Japão. Considerando que a variante Delta se espalhará, é importante continuar as medidas fortes, disse ele a repórteres. Nishimura disse que medidas mais fortes seriam tomadas se as infecções se espalharem até certo grau ou se os hospitais estivessem sobrecarregados. Mas um novo estado de emergência não seria imposto imediatamente, até porque por causa das Olimpíadas, né? Porque já falaram que se colocar em estado de emergência durante os Jogos das Olimpíadas, pode ser, tá? Pode ser que eles bloqueiem todos os espectadores. Então eles vão fazer de tudo para não colocar em estado de emergência durante os Jogos Olímpicos. Você pode ter certeza disso. Mas vamos ver como é que vai ficar os hospitais, né? O principal indicador são os hospitais. Se os hospitais estiverem lotados, aí o governo não tem como esconder isso. E nessa brincadeira toda, estado de emergência. Mas continuando. Algumas áreas, incluindo Tóquio, permanecem sob as restrições de quase emergência, incluindo limites de venda de bebidas alcoólicas em restaurantes. A proibição pode precisar ser reimposta, disse Nishimura, no caso, voltar ao estado de emergência ou, se continuar no estado de quase emergência, cortar a venda de álcool. Mas cortar a venda de álcool não resolve tanto o problema. É só uma parte bem pequena em relação às pessoas transitando nas ruas. Mas de qualquer maneira, agora você já sacou que nós já temos aqui no Japão a Delta Plus e a Delta. Tanto que antigamente, para quem acompanha o canal há mais tempo deve se lembrar que eu falava da variante indiana e eles não tinham nomeado a variante. Agora a variante tem até nome, Delta. Então você já sacou. Falou Delta ou Delta Plus é variante do coronavírus da Índia, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço e se cuidem, tá? Você vê que agora o bicho vai começar a pegar pro Japão, porque se já tá entrando essa bicheira aqui no Japão, tem que se tomar cuidado, tá? E a vacinação, tá? Ela não garante que você vai ficar imune. Por mais, eu já estou falando isso por quê? Por mais que você tome a vacina aqui no Japão, tem que continuar usando a dita da máscara. Não deixe de usar a máscara, só por causa, saiu uma matéria da Reuters falando que Israel voltou a usar máscara. Tá? A Reuters notificou isso. Que a Israel voltou a usar máscara. Por quê? Aumentou o número de casos de coronavírus em Israel. Por mais que eles tenham a vacinação
adiantada, mais de 60% da população já está vacinada, ainda assim voltou a subir o número de infectados em Israel. O que isso quer dizer? Que as vacinas não estão segurando. Eu não vou nem falar, senão daqui a pouco vão falar que é coisa política, e eu sou partidário, então eu gosto de mostrar as coisas erradas. Mas, para evitar certas confusões, eu acabo nem mostrando. Tá? Mas, de qualquer maneira, para evitar certas confusões, se você tomar a vacina, continue usando a máscara. Tá? Se você tem dúvida do que eu falei agora em relação à matéria de Israel, procure a Reuters. Tá? Entre na página da Reuters, está lá que Israel voltou a pedir o uso da máscara por causa do aumento de número de contaminados de coronavírus. Tá? Já estou dando a dica. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.